A paz do Senhor Jesus, a todas as minhas irmãs, a todos os ouvintes. Quero pedir a você que continue, participando, compartilhando esse vídeo. Se for bênção para a tua vida, compartilhe também, com outras pessoas que precisam ouvir. Nesta semana, então, nós estamos juntos a semana inteira para falar a respeito do Deus dos montes e Deus dos vales, né? Nós sabemos que o nosso Deus é Deus independente do território, né? Porque Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele é Deus de toda a terra. Então, tudo é dele. Não há nada que impeça o agir e o operar de Deus. Quando nós vemos o profeta dizendo, agindo Deus, quem impedirá? Né? Então, ali ele não limita, né, o poder de Deus a lugares, a situações. Pelo contrário, ele vai dizer, operando Deus, quem impedirá? Ou seja, se Deus resolver agir, se nesta tarde o nosso Deus decidir que ele vai me dar vitória, que ele vai te dar vitória, não há quem impeça o agir e o operar de Deus, seja no monte, seja no vale, seja no lugar improvável, seja onde você acha assim, aqui eu tô perdido, aqui eu não tenho escape, aqui eu não tenho solução, ninguém tá me vendo, não há lugar alto, lugar baixo, não há profundidade que o meu Deus e o teu Deus não veja, que ele não se manifeste ao meu favor e ao teu favor. Hoje, nós estamos aqui gravando baseado no livro de 1 Reis 20, 28, onde nós lemos um pouquinho. Se você não assistiu, assista e leia o texto por completo para que você possa entender melhor toda a palavra de Deus, né? Mas hoje, nessa segunda ministração, nós vamos falar a respeito dos Deus dos montes, né? Deus, ele é apenas Deus dos montes? Claro que não, né? O nosso Deus é Deus e pronto, acabou, independente do território, independente do terreno, independente da situação, Deus, ele é Deus, né? Então, a antiga crença politeísta, então eles acreditavam, e principalmente os sírios, né? Eles acreditavam que Deus ele só deu vitória, só dava vitória ao seu povo nos montes, né? Então, dentro lá do texto de 1 Reis 20, 28, nós vamos ver que eles limitam o Senhor, e limitam o seu operar, limitam o seu agir, limitam o seu poder, porque eles acreditavam que os deuses eram territorialistas, que eles agiam em territórios diferentes, né? Então, eles tinham esse entendimento e achavam que o Deus de Israel também era assim, né? E quando nós vamos ver que Deus ele realmente muitas coisas aconteceram no monte dentro do relato bíblico, dentro da história bíblica, nós vemos que no monte Deus operou maravilhas, Deus deu sinais. Nós vemos Moisés no monte, o monte fumegando, pegando, sabe, relampeando, trovejando. Eu imagino que aquilo ali foi uma glória, um poder tremendo, e Moisés ali no meio da nuvem, meu Deus, né? O povo com medo e Moisés entrando para mais dentro, né? Josué no pé do monte. Eu acho que foi algo extraordinário, extraordinário. Nós vemos Elias ali clamando diante dos profetas de Baal e Deus derramando fogo do céu, consumindo o holocausto. Ali, querido, nós vemos que em muitos episódios, né? Moisés no monte ali com mão estendida e o povo guerreando no vale, e Deus dando vitória. Então que você entenda, o nosso Deus é Deus do monte, mas o nosso Deus também é Deus de vale. Então, montes, dentro do relato bíblico, ele apresenta conquistas, ele apresenta, sabe, respostas visíveis. No monte, Deus bradou, Deus derramou poder, Deus deu vitória ao teu povo, Deus deu estratégia, Deus deu direção. Então, se nós pudéssemos percorrer as folhas da Bíblia e falar um pouquinho de cada texto, nós vamos ver quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas ele operou. Mas essa crença não se limita a mim e a você. Nós não cremos assim, nós cremos que o nosso Deus é soberano e pronto, acabou, né? Então nós vemos que essa antiga crença aí, eles acreditavam então nisso, porque até nos deuses dele, né? Eles acreditavam nisso também, né? Mas aqui eu queria deixar um texto que está aqui em 2 Reis, outra guerra, né? Uma guerra importante também dentro da história bíblica. Está no livro de 2 Reis 18, a partir do 13, mas eu vou ler o versículo 22, é quando Senaqueribe invade Judá, né? No 22 vai dizer assim, ó, se porém me disseres, eu vou ler o 20, ó, eis agora, tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, ele está falando do Egito, né?
se o rei Ezequias estava confiando que o rei do Egito viria ao seu socorro, iria socorrer ele em meio à guerra, né? Era um tempo de muita dificuldade, onde o Senaqueribe ele entrou e invadiu Judá e ali ele sitiou algumas cidades e ele conquistou 46 delas, né? E ele queria todo o território ali de Judá e ele pede tributo, ele pede para que o rei Ezequias pague tributo a ele, tanto que se nós formos ler a história um pouquinho mais para trás, nós vamos ver que o rei Ezequias, até o ouro, a prata, aquilo que ele tinha de precioso que era do templo, ele vai dar ao rei Senaqueribe justamente para pagar esses tributos, né? Então foi um período de que o povo de Deus foi muito saqueado e de repente ali a gente vai ver que Ezequias ele vai restabelecer o culto do Senhor quando ele assume, né, o trono, quando ele assume o trono, quando ele tem ali a autoridade, ele vai começar a derrubar os altos, né? Ele vai derrubar os altos, ele vai derrubar os altares, ele vai visitar os bosques, né? Ele vai tirar ali, ele vai voltar a adorar o Senhor, ele vai buscar a adoração, trazer a adoração novamente para o Senhor, limpar mesmo o território, mas Senaqueribe, ele vai afrontar, né? Nós vemos que antes mesmo do texto do capítulo 18, nós vamos ver que ele envia ali os seus comandantes, seus oficiais, e eles afrontam o rei Ezequias de maneira assim terrível, e eles zombam da fé, e eles zombam de Deus, e eles ficam ali, sabe, falando que não há quem vá socorrer eles, que não haverá socorro, seja do Egito, seja de Deus, seja de quem eles pensarem, que não haverá socorro, porque Senaqueribe vai entrar e vai saquear, e vai destruir, vai tomar. Então, ele envia esses homens que vai fragilizar o povo, tanto que eles não falam só ao ouvido do rei, não, eles vão falar também a um versículo que ali o comandante, ele vai falar na língua do povo de Israel. Ele vai falar e ele vai bradar, e ele fala, olha, que não vos engane o rei Ezequias, dizendo que o rei Senaqueribe não vai entrar na cidade, né? Porque ele diz, porque nós vamos entrar, né? Eu acho interessantíssimo. Aí eu quero ler aqui no 20, no 18, 20, que diz assim, dizes tu, porém, palavras de lábios, aconselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias que contra mim te revolta? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiou. Ou seja, o Egito não era de confiança, né? Se, porém, me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis em Jerusalém. Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, e tu podes dar cavaleiros para eles. Se eles pudessem, né, dar cavaleiros para estes cavalos. Nós vamos ver então que a afronta é muito grande, né? Ele está dizendo assim, olha, você não tem quem confiar, você pode estar até dizendo que confia no Deus, mas o Deus, eles entenderam que o que Ezequias fez foi tirar os altares de Deus. Eu acredito que eles entenderam que depois dele ter derrubado e feito aquela limpeza ali, justamente para que o povo voltasse a adorar e se inclinasse perante o Senhor, né? Porque ali, quando o povo sacrificava, o povo não só sacrificava a Deus, então tinha o altar a Deus, mas também tinha contaminação, né? Tinha os altares erguidos a outros deuses. E ali eles vão dizer, mas você não derrubou os altares, você não quebrou os altos, né? Você está confiando nesse Deus. Então nós vamos ver que Deus ele vai bradar, queridos. Deus ele vai bradar a favor do seu povo. Deus vai ouvir a afronta. Eu gosto porque Ezequias ele vai entrar e ele vai orar, ele vai se derramar, ele vai rasgar suas vestes, ele vai se cobrir de pano de saco, ele vai entrar na casa do Senhor, tá lá em 2 Reis 19,
E ele vai orar ao Senhor, e ele vai expor ali toda a afronta, sabe? Toda a afronta de Rabsaque, juntamente com Senaqueribe, contra os servos do Senhor. E nós vamos ver que Deus ele vai responder, porque ele vai orar, e ele vai porque ele vai orar e ele vai dizer, Senhor, lá no 17, 19 e 17, verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolam as nações e as suas terras, ou seja, eles já tinham conquistado 46 ali, então assim, o cerco estava grande, ele estava com toda a força ali, ele não veio para brincar, Senaqueribe não veio para brincar, né? Então a Síria é uma potência, então nós vemos outra fase, em outro momento, a Síria, e a Síria continua ali assolando, né, o povo de Deus, né? E lançaram seus deuses no fogo, portanto, deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus, e Deus vai ouvir a oração de Ezequias, e Deus vai bradar, Deus vai levantar o profeta Isaías para dizer a Ezequias que ele traria, né? Portanto, porei um anzol no teu nariz, né? Deus vai falar, eu ouvi afronta, eu ouvi tudo aquilo que ele disse ao seu respeito, a respeito do povo, mas o Senhor vai tomar a afronta para ele. Ele vai dizer, é contra mim, é contra mim. Queridos, isso é maravilhoso. Tem situações da nossa vida que a afronta Deus toma para si. Tem momentos na nossa vida que a humilhação é tão grande. Tem pessoas, queridos, olha, eu digo por experiência própria, por experiência própria. Tem pessoas que só por nós sermos cristãos, eles não gostam de nós, eles não gostam da nossa voz, eles não gostam da nossa maneira de vestir, da nossa maneira de andar, do nosso caráter. Eles não gostam porque eles são luz e trevas, não há comunhão, não tem como ter comunhão entre luz e trevas. E muitas vezes, como eu já vivi isso, situações que eu não fiz nada, mas você vê o ódio, a ira, e eu creio que sim, que a pessoa, nós somos, o nosso coração uma terra fértil, e à medida que Satanás ele lança uma semente, e ali eu começo a regar essa semente, seja o próprio Satanás, seja os seus demônios, ou seja o Espírito de Deus também, por meio da palavra de Deus. Se o meu coração é uma terra fértil, o nosso coração é uma terra fértil, e nós regamos, nós precisamos regar as boas sementes, né? Quando vêm os pensamentos ruins, nós devemos rejeitar, nós devemos buscar a presença de Deus, pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, que nos purifique, que nos limpe, que nos restaure, que nos perdoe, né? Mas tem pessoas que o adversário ele lança e ela vai alimentando aquilo e cria ódio do servo de Deus, da serva de Deus, como no meu caso, do nada, a nível assim, à toa, né? E eu já vivi essa situação que depois de muito sofrimento, a pessoa, depois de um tempo, de eu suportar, de eu aguentar, né? De eu perdoar, Deus ele fez com que essa pessoa mudasse o entendimento dela, a compreensão dela, e no final, quando nós nos separamos, porque chegou um momento que nós tivemos que nos separar, cada um foi para um lado, e eu tive a oportunidade de estar na casa dessa pessoa, e essa pessoa, no meio de tantas pessoas que viram, né, a minha humilhação, essa pessoa pôde dizer assim, hoje eu amo ela, eu aprendi a amar ela, eu entendo ela hoje, né? Então eu digo a você nesta tarde, independente das afrontas, tem afronta que o nosso Deus toma para si. Deus teve misericórdia dessa pessoa, né? Mas nós vemos que há casos que o nosso Deus até toca, fere, por amor à minha vida, por amor à sua vida, né? Quantas pessoas dentro do relato bíblico que Deus, ele trouxe juízo justamente por causa do seu povo, porque Deus, ele sempre cuida do seu povo, Deus, ele cuida de mim, ele cuida de você. Então aqui, Deus, ele vai dizer, Ezequias, eu vi a afronta. Aí lá no 28 ele vai dizer, por causa do teu furor contra mim, porque o Senhor tomou para ele, né? Por conta da tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o freio nos teus beiços e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Olha o que Deus está dizendo a Ezequias, a profeta está dizendo a Ezequias, né, que ele não precisava se preocupar, porque Deus ia dar vitória,
vitória. Então que você creia, Deus vai dar vitória para você também em nome de Jesus, porque ele vai dizer assim, ó: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, não lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. É por amor de Deus. Talvez você não mereça, eu não mereça, mas é por amor do nome do Senhor. Aqueles que têm se levantado contra as nossas vidas, a tua guerra pode estar travada, mas o nosso Deus vai destravar. Você vai ter vitória em nome de Jesus Cristo. Se você tiver na fidelidade, se você tiver em aliança, em comunhão, na obediência, creia nesta tarde em nome de Jesus. O meu Deus vai se levantar ao nosso favor, porque aqui o Senhor está dizendo assim, olha, por onde ele veio, pelo caminho que ele veio, ele vai ter que voltar. Então eu creio nesta tarde, o nosso adversário, ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir diante da nossa presença, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai nos defender, o Senhor vai nos guardar, vai nos preservar neste tempo de dificuldade, né? E nós vamos ver que Deus, ele vai enviar apenas um anjo. Você vê, imagina se Deus, ele enviou um anjo, e ali o anjo vai ferir naquela noite, no arraial dos assírios, 185 mil deles, pela manhã cedo todos eram mortos, né? E Senaqueribe ali foge, né? Mas você vê que só um anjo, imagine se o meu Deus, o seu Deus se levantar ao nosso favor, operando Deus, eu torno a repetir, ninguém impedirá. Que você creia nesta tarde. O nosso Deus é Deus dos montes, mas o nosso Deus é Deus. É Deus que dá vitória aí na tua casa. É Deus que dá vitória no teu casamento. É Deus que dá vitória, sabe, no teu interior. É Deus, sabe, que quebra as cadeias, quebra as correntes. É Deus que faz. É Deus que opera. É Deus que realiza. Para Ele não há impedimento algum. Se Ele quiser fazer, como diz uma irmã, uma querida aqui nossa, da Nova Aliança, ela sempre diz que para Deus fazer o milagre é num piscar de olhos, né? E é verdade, porque basta um momento para o Senhor, sabe? Num piscar de olhos, Deus pode mudar a tua história, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode libertar o teu filho, o teu esposo, Deus pode salvar, Deus pode abrir aquela porta que está fechada, Deus pode te dar a causa na justiça, sabe? Deus pode fazer com que aquela pessoa que está te afrontando olhe para você e se arrependa, se humilhe, peça perdão a você. Eu não sei o que você está passando, mas creia no nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que deu vitória a Acabe por amor ao seu povo, o mesmo Deus que deu vitória a Ezequias, que estava ali na humilhação, sabe, buscando, orando, pedindo a Deus misericórdia por ele e por todo o povo, é o mesmo Deus que garante a minha vitória e a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Então você fique com esta palavra em nome de Jesus, que você descanse no Senhor, que você entenda, né? Quando Deus te der vitória, celebre as tuas vitórias, celebre as tuas conquistas, né? Porque Deus, ele já tem nos dado. Eu tenho vivido vitórias assim poderosas, não temos tempo, né? Para contar tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas eu digo a você, essa palavra é verdadeira, porque eu já vivi. Deus, ele entrar na minha guerra e me dá vitória, sem eu ter condições nenhuma, muitas vezes calada, humilhada, não precisei abrir a boca, não precisei brigar, não precisei xingar, não precisei, e o meu Deus veio ao meu favor, porque a palavra de Deus diz que aquele que se humilha, este é exaltado. Então que nesta tarde você aprenda, né? Há muitos que buscam honra, que buscam exaltação, mas se nesta tarde você se humilhar, você colocar essa afronta, assim como Ezequias colocou diante do Senhor, e você confiar e descansar. Aqui, Rabsaque e Senaqueribe estão perguntando, vocês estão confiando em quem? Eu não sei você, mas eu confio no Senhor. Então que você descanse em nome de Jesus, que o Senhor enche teu coração de paz nesta tarde. A vitória é minha, a vitória é tua, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar, te agradecer, porque eu creio, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Meu Deus, quebra as cadeias, quebra as correntes, meu Deus, desata aquilo que está atado, meu Deus, rasga o céu, Senhor, abre o céu sobre as nossas vidas, derrama as tuas bênçãos, Pai, dá vitória a esse servo, dá vitória a esta serva, enche o coração desse teu povo de fé, de alegria, de esperança. Nós vamos celebrar as vitórias que o Senhor nos dará, Senhor, contra o nosso adversário, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.